falar com Marise Chons hoje por que estudar Marx, por que a importância de estudar Marx é tão relevante no curso que ela está lançando agora. Então, importante é que a gente bater um papo sobre esse tema. Fala, minha querida. Bom dia. Bom dia não, boa noite já, né? Boa noite, mas sempre é bom dia, né? Pode ser bom dia. Você falou da censura. Eu acho que, assim, já conversando, eu acho que estudo de Marx e dos desdobramentos marxistas passa a fazer a gente entender como essas pessoas defendem algo nesse sentido. Principalmente porque a gente, liberal, considera que o espaço público precisa ser plural, livre, e isso faz bem para toda a sociedade, e essas pessoas acreditam que o espaço público é de luta, aniquilação, é de supressão do outro. Então, já comecei falando, mas você falou da PL da censura, isso tem me incomodado muito também nos últimos dias, e estou com vocês. Entrarei aqui, inclusive. É interessante falar sobre isso, tá, Marisa? Você deve falar sobre isso, eu acho que importa, né? Porque, assim, óbvio que teorias, ideologias e ideias de autores, eles vão ter perspectivas diferentes. A lógica da ideia de liberdade é tolerância, é uma das bases da ideia de liberdade. Nós toleramos aqueles, inclusive, que discordam veementemente da gente. Já a ideia de marxista, a ideia da esquerda, como geral, né, é uma ideia de domínio. Me explica um pouco essa relação, em especial em Marx, e por que isso importa para esse tema de hoje. Então, não sei se tu lembra da minha fala quando a gente palestrou junto no Fórum da Liberdade. E eu estava tentando exatamente explicar para os liberais por que a liberdade de expressão não era, além de ser um direito que está sempre arriscado, está sempre à mercê de tiranias, de autoritários, mas esse não era um argumento geral, esse não é um argumento que é evidente para todo mundo. Exatamente porque, como eu falei, um marxista, por exemplo, ele considera que o espaço público é um espaço de luta e não de consenso, e não de não racional, e não de pluralidade e de tolerância, como você falou. E isso vem especialmente já no Marx Jovem, no livro Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, quando Marx explicitamente diz que a teoria dele não é para refutar o adversário, mas sim para aniquilar o adversário. Ou seja, o Marx não está disposto a um diálogo. O Marx original não está disposto a um diálogo. Não está disposto a uma produção de consenso, porque ele identifica que a sociedade estabelecida como tal é uma sociedade de conflito, por isso de muita desigualdade e injustiça, e que só existe um motivo de ação política, que é a superação do status quo, que é, no caso, o espírito revolucionário, que, indireto ou diretamente, geralmente alguém marxista tem. E essa ideia, só para comparar, por que não entender isso importa, né? Tipo assim, entender isso for claro que é importante. Não entender isso também dificulta você entender qual a razão de como nós devemos agir em relação a isso. Por exemplo, né? Vamos ter uma situação de hoje. Eu estava, inclusive, dando uma entrevista para o Tempo, lá de Minas Gerais, hoje, para falar sobre o pé das fake news. E eu falei exatamente alguns pontos que você trouxe agora, né? Que assim, o objetivo não tinha... Durante a campanha, o Lula falou expressamente, publicamente, várias vezes, que o objetivo dele era regular as redes sociais. Ele foi expresso nisso. E eu expliquei que a consequência disso é que as redes sociais eram um lugar que eles perdiam o embate político, e por perderem o embate político, eles precisavam estar atuando para reverter isso. Ou seja, não é porque vai ser melhor, ou vai ponderar, ou vai ser específico. Isso tem um viés, um objetivo político muito claro. Isso tem que ser compreendido. Pois é. No caso, por que não é ideal a gente não saber sobre isso? Primeiro, a gente... por mais que o liberal ele tenda ao consenso e à pluralidade, a gente é levado em época de polarização a uma luta política clara, né? E uma luta política com aquele que, como eu falei, não está disposto a produzir consenso, está disposto a te aniquilar. Ou seja, um dos motivos do porquê isso é importante é reconhecer de maneira clara e explícita o teu adversário, não só para saber quais instrumentos vão ser eficientes para lidar com ele, mas também para conseguir prever, de alguma maneira, até onde ele está disposto a ir. Então, acaba que a história do pensamento marxista não é que exatamente ela vai se repetir,
mas ela nos dá indicativos sobre o que é possível quando nós temos, principalmente na época de hoje, a emergência de um discurso extremamente ortodoxo que, com o fim da União Soviética, tinha sumido. E está voltando através de influências que têm muita capilaridade na geração mais jovem, estão no TikTok. Ou seja, eu acho que a gente tem muito a perder, principalmente quando a gente não tem uma retórica específica e muito bem formada para responder esse pessoal. A gente vem conversando, né, Marise, sobre esse pessoal que tem aí aparecido na internet, se colocado, alguns defendendo, falando claramente em agressão, em morte, em violência, de uma forma muito natural, né? Teve um que foi para um debate, eu acho que inteligência limitada, e o cara falou que, mata mesmo, e ok. Inclusive, todos esses vídeos estão no meu perfil para quem quiser conferir. E aí, né, assim, como é que se debate com isso, né? Eu sou muito duro, né? Eu, quando vou com debate com essa turma, eu vou com muita força, né? A primeira exposição que eu sempre falo é que em todos os regimes socialistas, todos, sem exceção, homossexuais foram dizimados, né? Exatamente por controle econômico, por controlar a vida do indivíduo, e por controlar a vida do indivíduo de maneira absurda, canalha e muitas vezes preconceituosa, obviamente, né, se dizimou, assassinou homossexuais pelo Estado por conta disso, né? Alguns, inclusive, falaram que quem não fosse modificado ou se tornasse o Homo soviéticos, por exemplo, deveria ser morto. E isso é esquecido ou fingido que nunca aconteceu. Mas eu sempre lembro isso. Uhum. Isso que é o interessante de previsibilidade do argumento do inimigo. O argumento deles é que, no caso, o homossexual não morreu por ser homossexual, o que é uma mentira. Mas eles vão dizer que o homossexual não morreu por ser um homossexual, mas ele morreu por ser um dissidente. E ao ser um dissidente, ele está sendo dissidente dos interesses proletários, porque o Estado socialista, nessa perspectiva teórica, é aquele que consegue, de fato, alinhar os interesses da classe proletária no momento em que o Estado socialista é a superação do Estado burguês. Sendo o Estado burguês aquele que significa quase que o escritório de administração dos interesses da classe dominante. Ou seja, o Estado socialista, nesse tipo de raciocínio, considera-se que seja, no caso, um espaço onde o interesse do proletário seja possível. Então, por exemplo, quando a União Soviética ela começa a abrir para multinacionais como o McDonald's, começa a se abrir pós a morte do Stalin, essas pessoas elas defendem claramente que a ideologia que adentrou da União Soviética era anti-trabalhador, era anti os interesses do trabalhador. Então, de novo, existe ali uma posição cínica, existe uma posição, além de cínica, que os nossos argumentos de direito natural, os nossos argumentos morais não vão funcionar. Esse é um ponto. Muitas vezes eu acho que a gente lida com pessoas que beiram a psicopatia. Isso também precisa ser considerado. E a gente não pode mostrar fraqueza. Esse, inclusive, é um dos pontos fundamentais. É esse o ponto, né? Às vezes você, alguns anos atrás, um querido amigo esquerdista me disse o seguinte: Rodrigo, você não pode criticar porque você não leu Marx. Ele estava certo. E aí eu fui ler Marx para poder criticar, eu fui ler Lenin, eu fui ler Trotsky, eu fui ler Rosa de Luxemburgo. Eu fui ler toda essa turma, inclusive hoje está facílimo você conseguir eles, tá? Para quem tem Kindle Unlimited, você consegue baixar várias obras. Sites marxistas internacionais, de todas as traduções, é só botar no Google, a primeira coisa que aparece. A gente que é muito ruim em fazer esse trabalho de base. E aí eu estou relendo alguns até agora, né? Estou relendo o esquerdismo, a desvantagem do comunismo, estou relendo alguns outros do Lenin e do Trotsky, porque eles trazem a aplicação prática política daquilo que Marx pensou na teoria. E isso é interessante porque isso teve efeitos políticos. Uma coisa que eu fico sempre, para mim, é difícil, porque que é algo que sempre deu errado, Marise. Nunca funcionou, nunca deu certo. Por que essa propaganda se mantém como algo válido? Né? Por sua vez, as ideias liberais sempre funcionaram, sempre deram certo. Onde foram aplicadas, nós avançamos em termos de sociedade. E aqui é ao contrário. Tu diz assim, aqui na América Latina ou como um todo? Como um todo. Tem um livro muito bom que chama-se O Túmulo de Lenin, que fala um pouco sobre o momento. O presidente, o Papa, a primeira-ministra
que a gente lançou no Ludovico, que é um livraço, né, que vai falar sobre a dominação internacional da esquerda. Tipo assim, todo mundo se fala bem, ninguém fala mal, né? Tipo assim, vamos dar um jeito. A briga do Sartre com um amigo dele, que eu gosto muito, tô com o nome dele na ponta da língua, que é um outro escritor muito interessante, que eu não estou lembrando agora o nome, mas eu já pego aqui, em que eles brigam depois que o Stalin vai e se descobre todo o mal que aconteceu no regime stalinista, no regime socialista como um todo, e mesmo assim o pessoal tolera aquela visão e aquela situação em nome desse comunismo, desse sonho absurdo. Houve críticas, só que, por exemplo, aí existe uma certa tradição comunitária na esquerda, mais diretamente ligada ao marxismo, que é uma necessidade, uma certa imposição, um certo ambiente moral bastante autoritário, onde se você é um dissidente, como a gente sabe, né, você não é absorvido pela coletividade plural, né? Você é expurgado. Então, por exemplo, aqueles que se opuseram de alguma maneira ao marxismo ortodoxo no decorrer do século XX, eles foram acusados de revisionistas, eles foram acusados de traidores, de adversários e assim por diante. Esse é um dos motivos que é difícil a gente encontrar dissidentes que não absolutamente são expurgados do processo. Acho que outro motivo do porquê também essa agenda política volta e meia acaba nos atormentando é que a democracia liberal, ela promete muitas coisas que muitas vezes ela não consegue cumprir. Isso gera, numa sociedade de massa, bastante ressentimento. Então, por exemplo, o argumento do Aron é que a classe intelectual, diante o ressentimento em relação à democracia liberal, aposta em não só uma religião secular, mas uma utopia bastante romântica e mesmo que impossível de acontecer, exatamente como fuga desta realidade, que é uma realidade sempre restrita. E aí nós temos, por exemplo, também um argumento do Thomas Sowell. Considerando que a democracia, mesmo que a melhor solução é sempre uma solução restrita, aí a gente tem, obviamente, uma mentalidade de pessoas que querem apostar em soluções que são supostamente irrestritas e que a gente sabe que no mundo real elas não são irrestritas, elas têm suas limitações. Aliás, limitações muito maiores do que a própria democracia liberal e seus defeitos. Dois pontos que eu acho que é importante ser discutido, Marise, né, com relação ao marxismo e o Homo soviético. Eu não sei se você vai adentrar nisso no teu curso. Para quem não sabe, a Marisa está lançando um curso, né, para necessidade de estudar marxismo, dando uma visão, um panorama do marxismo no Instituto Mises Brasil. E é um curso espetacular, até porque a Marisa é super preparada, então vale a pena demais, né, participar do curso da Marisa. Mas eu queria trazer, Marisa, dois pontos que eu acho interessante que você trouxe agora. Ponto 1 é a ideia de religião, né? Ser uma religião secular. Isso tem um peso absurdo, né? Porque essa religião secular, inclusive, um dos grandes combatentes do socialismo foi a Igreja Católica, né? Foi inclusive, em especial, um Papa, né? Um Papa. Na verdade, um Papa, porque houve ali conciliação. Em especial, um Papa, um presidente e uma primeira-ministra, né? João Paulo II, Reagan e Margaret Thatcher. E os socialistas sempre souberam que a família era um grande contraponto às ideias deles, né? E, por sua vez, eles têm na ideia de salvação a ideia de evolução do Homo soviético, né? Não sei se eu queria falar sobre isso, mas é um tema que eu sempre sempre dá um pouco de asco, né? Que a ideia, o Homo sapiens evolui para o Homo soviético, pessoal. Havia uma série de livros sobre esse tema, tá? Para vocês entenderem a maluquice, né? Para ser claro, sobre essa visão. Exatamente na ideia de dominação, de destruição, de força, de sobrepujar tudo aquilo que não fosse socialista ou comunista na visão deles. Então, no caso do marxismo original, tá dando eco, né, meu? Eu acho que, enfim, vamos ver se dá melhor. No caso do marxismo original, a família, a religião, aquilo que diz respeito à superestrutura não tem exatamente uma independência. São desdobramentos do mundo material.
Então, por exemplo, a sugestão do Marx não é o foco de ação política do Marx original, não é a família, não é o Estado, porque não adiantaria simplesmente a superação das instituições. É preciso, na verdade, uma superação da configuração social e econômica. E aí, as instituições, como desdobramento dessa realidade econômica, nós temos a transformação delas. Mas, no caso, como você bem disse, a política de Estado, principalmente soviética, ela, por mais que tenha origens no pensamento ortodoxo original do Marx, ela teve a sua originalidade, ela teve seu elemento de criatividade. Um dos elementos de criatividade é, inclusive, essa idealização de um padrão humano, de um certo homem arquetípico que estivesse, no caso, correspondendo a esses interesses, inclusive, os interesses da Revolução. E aí, claro que a gente tem um elemento marxista importante, que é um dos erros que os liberais cometem, de considerar, por exemplo, que o Marx sugere uma retomada de uma comunidade primitiva, ou que o Marx é contra tecnologia, ou que a União Soviética era contra a tecnologia. Muito pelo contrário. Existe ali uma dinâmica bastante industrial, esse elemento de certa contemplação de uma sociedade industrial e crítica a uma sociedade de serviços, por exemplo, está sendo retomado com tudo neste governo, tanto que vai haver um novo projeto nacional de desenvolvimento, não sei se vai haver, mas esse é o objetivo. Então, no caso, essa ideia do homem soviético, né, ele é aquele homem que se desdobra na verdade, num projeto revolucionário e que observa esse projeto revolucionário ou não. Existe nesse entendimento de que o homem soviético ele é uma fase, um estágio superior, no caso, ao elemento burguês, ou seja, existe uma dinâmica progressista de história bastante rígida no pensamento marxista ortodoxo e na política da União Soviética. E eu tinha mais uma coisa para dizer. Pois bem, eu acho que era isso. Esqueci. Não, é legal essa primeira fase desse aspecto revolucionário, né? E, assim, e trazer isso para o dado concreto que você trouxe. Marx não era contra desenvolvimento econômico, não era contra desenvolvimento disso, inclusive foi muito crítico a países pouco desenvolvidos, né? Foi muito crítico ao México, foi muito crítico a outros países, né? Os próprios países eslavos, ele faz uma crítica muito dura a ele. Isso, inclusive, é um dos meus objetivos. Às vezes, existe uma narrativa bastante superficial de que o progressismo de hoje é comuna. E existe distinção entre eles. Eles podem estar dentro do espectro da esquerda, mas existem distinções que são inegáveis. E, inclusive, se a gente pensar, por exemplo, na China, não entra política identitária na China. Hoje a China é exatamente o foco de esperança de uma possibilidade de síntese entre objetivos socialistas e capacidade produtiva do capitalismo, que está estimulando essa retomada truculenta de um marxismo revolucionário, como eu falei, inclusive no próprio Brasil. Então, é isso também que a gente precisa reconhecer. Progressismo e marxismo original são coisas diferentes e acabam produzindo também políticas diferentes. Mas e aí, trazendo um pouco para a nossa realidade, né, Marisa? Quando você pensa em trazer para a realidade do Brasil, esses momentos, quando a gente fala assim, muitos falam, cuidado, o socialismo pode chegar aqui, sem dúvida. E a reação de quem, obviamente, é socialista é dizer, isso não tem um pingo de perigo de acontecer. É óbvio que isso não vai acontecer de uma vez, né, pessoal? Não vai um momento assim, assim como ditaduras não começam de uma forma escancarada, elas vão abrindo espaço, né? Até o ponto, por exemplo, tem uma situação específica agora, que o inquérito que serviu para tudo, hoje serve para chamar 5 presidentes de empresa para darem depoimento, que é uma completa inconstitucionalidade de uma decisão. Mas ninguém faz nada, então a pessoa vai avançando, né? Avançando, até tomar fatos como esse, que o Alexandre de Moraes hoje determinou, para quem não sabe, a chamar 5 presidentes das empresas para que eles venham a depor na Polícia Federal. Olha a irresponsabilidade disso, né? Para dizer a inconstitucionalidade, clara ilegalidade da decisão. Mas tem gente que, por não gostar por gostar do Lula, ou por achar razoável, não por achar razoável isso, não, mas isso eu acho que talvez confirme o que tu falou no começo. A ideia de destruição mesmo, não é de manter a discussão, de manter isso vivo, ao contrário. E eu acho que é isso que eu acho que vai você comentar para
um pouco da nossa realidade. Perfeito. No caso, algo que eu preciso considerar em relação ao PT, o PT é tipicamente um partido oligárquico, um partido corporativista, um partido sindicalista, né, muito ligado a uma perspectiva específica trabalhista, muito voltado à truculência desse período da Guerra Fria e do fim da Guerra Fria e da truculência ortodoxa do século XX. Porém, o PT ele sempre teve objetivos hegemônicos. O que isso quer dizer? Na época que eu estava na faculdade, eu fazia pesquisa, inclusive em algumas reuniões do PT, era abertamente falado que a busca do PT era ser um partido único. Né? Isso é abertamente falado. Então, é difícil a gente dizer que o PT simplesmente é marxista, porque, Como na verdade, aconteceu em todos os regimes socialistas. Partidos únicos. Todos, exato. Sendo que, para a gente, pelo menos, o princípio básico formal para haver uma democracia, mesmo que deficiente, é ter pelo menos 2 partidos competindo em um sistema eleitoral constante. Então, inclusive, com alternância de poder. Exato. O uso da palavra democracia para se referir à China é quase uma piada com a nossa cara. Pois bem, no caso do PT, ele, como eu disse, é um partido oligárquico. A gente não pode dizer exatamente que ele é um partido marxista. Obviamente, ele tem influência, mas ele é um fenômeno, de alguma maneira, original e contextualizado dentro da própria história brasileira. E, no caso, a referência ao Lula, o Lula é basicamente um líder carismático, por isso carismático não no sentido de carisma, no sentido weberiano de carismático, por isso um líder populista. No caso, falando especificamente do judiciário brasileiro, eu também acho que o judiciário brasileiro não está claramente com objetivos marxistas. Porém, o judiciário brasileiro está claramente com objetivos autoritários, objetivos de concentração de poder, objetivos oligárquicos, objetivos corporativistas, isso com certeza. E aí que é a necessidade da gente estudar tudo isso para conseguir ter domínio da linguagem e conseguir descrever tudo isso que está acontecendo com a maior precisão possível, exatamente para que na retórica não sejamos acusados de conspiracionistas e a gente consiga descrever a realidade da maneira mais apropriada e conseguir, no caso, se referir a este processo não de maneira distorcida. É interessante isso, né? Você não vai ter só o marxismo. Esse é o primeiro passo, né, que vai ser colocado, né? Esquerda não é sinônimo de marxismo, certo? Exato. Muitas vezes o pessoal faz uma esquerda igual a marxismo. Existem N esquerdas, né? O Marx foi crítico, inclusive, de vários intelectuais anteriores a ele. Até eu acho que vale comentar isso, porque muitas vezes o pessoal acha que é esquerdismo ou marxismo. Exato. Assim, eu considero que no campo da esquerda, Marx é de alguma maneira insuperável. Ou Sim. está se fazendo uma relação direta, ou uma relação indireta, ou ainda uma relação crítica, quando a gente pensa os anarquistas, como Bakunin, que criticava Marx. Acho que ele é majoritário, né? Tipo assim, ele é majoritário. E isso dá uma vantagem para eles muito grande, porque é um sistema de pensamento fechado, que tem seus desdobramentos, mas é uma pessoa a se referir. No caso da gente, liberal conservador, é uma tradição de pensamento extremamente dispersa, que demorou muito mais tempo para se concluir. Logo, a gente tem, inclusive, uma pluralidade de divergências internas, até porque tem uma certa natureza individualista na direita, que faz a gente não colaborar diretamente ou indiretamente com o mesmo projeto teórico e político. Acho que isso, inclusive, é uma vantagem para eles. Mas, sim, esquerda não é sinônimo de marxista, mas a esquerda sempre precisa estar sendo comparada com qual relação ela tem com a tradição marxista para ser compreendida. Isso, inclusive, eu acho que também é um elemento importante para lidar com diferentes políticos, né? Então, por exemplo, o Mauriase, que está ali no meu perfil, que fala imediatamente em paredão, em fuzilamento, lidar com ele é diferente de lidar com a Tabata Amaral, por exemplo. Essa distinção também é necessária. Explica um pouco como é que vai ser o curso. Como é que é a ideia, como é que é a divisão, como é que é o pensamento, como é que é a organização dele. São 6 meses de aulas todas as semanas, na quarta-feira, às 19 horas. O curso é dividido em 3 partes. A primeira parte, raízes filosóficas, onde a gente tem um marxismo original, de maneira instrumental, com bastante sistemática, mas ainda profunda.
Na segunda parte, a gente tem os desdobramentos políticos e intelectuais do marxismo, onde a gente vai ver tanto os planos econômicos da União Soviética, veremos o neomarxismo ocidental, Gramsci, Escola de Frankfurt, também as reações no Brasil, tanto da agenda stalinista quanto pós-stalinista, as relações também com os movimentos religiosos. Vamos, então, esgotar este tema. E aí, ao final, depois de todo esse masoquismo de leitura desses adversários, dessas pessoas, eu concedo aos alunos exatamente instrumentos retóricos e intelectuais antimarxistas dentro da nossa tradição. Eu acho que uma das grandes dificuldades que nós temos de responder a Marx é que Marx é um sistema totalitário e fechado. Ele responde a tudo, ele dá conta de todos os elementos supostamente da vida humana. E no caso da nossa tradição, a gente precisa considerar que um autor pode ser mais efetivo para refutar as questões econômicas, outro para refutar as questões sociológicas. Um autor liberal conservador não responde a todo o sistema teórico do Marx. Então, no final, na parte 3, nós vamos ter diversos argumentos em diferentes esferas e até então aprendidas, tanto anarquistas, liberais clássicos, liberais contemporâneos, austríacos, Weber, Popper, enfim, vários desses autores, exatamente para a gente conseguir, isso é um dos meus objetivos, a gente conseguir distinguir o que é o marxismo original, dos seus desdobramentos, e o que é hoje, o que nós estamos vivendo no campo da esquerda, que, no caso, faz referência a essa tradição teórica. E aí também teremos palestras aos sábados, não todos os sábados, mas 2 sábados do mês, ou aulas extras, e algumas palestras com outros especialistas, como, por exemplo, o Claudio Chiquida, falando especificamente da história dos planos econômicos soviéticos, o Marcos Bueira, falando sobre Hegel, e aí temos aí complementações possíveis. É interessante o ponto que tu trouxe, que é o sistema fechado, né? O Marx falou sobre muita coisa. E, por exemplo, quem melhor destrói, por exemplo, a teoria marxista de valor trabalho é o Bombaverk, na minha visão, de longe. Né? Quem vai lá falar sobre a ideia de conhecimento é disperso, que o Estado não consegue definir tudo, é o Hayek, no uso do conhecimento da sociedade. Então você vai ter alguns autores que não estão tão preocupados em, óbvio, refutar o marxismo de ponta a ponta, que acabam entrando em pautas específicas para isso. Lembrando que o Marx também, ele tem, acho que pouca... Na minha cabeça, eu acho que ele só tem uma ideia original, né? Que é a ideia da teoria da exploração, que é a que eu acho que é dele, né? Que poderia ser considerado como dele. O valor trabalhado de Roberto, as demais, eles não era um cara que sempre teve o mérito de pegar ideias e transformá-las em algo maior, né? Isso é fato, tá? Por mais que você não goste de Marx, você não pode mentir quanto a isso. Mas original, acredito que é essa, né? Então, a questão de dificuldade da análise do Marx é que, por mais que ele pegue o vocabulário dos seus antecessores, esse vocabulário é absorvido de maneira crítica, principalmente da crítica materialista. Então, por exemplo, ele usa a divisão social do trabalho do Adam Smith, mas a conceituação da divisão social do trabalho para o Marx é exatamente oposta ao que o Adam Smith entende por divisão social do trabalho. Para o Adam Smith, a divisão social do trabalho não só produz riqueza na sociedade, mas também produz interdependência. Ou seja, solidariedade, conexão entre a possibilidade de coesão, cooperação em uma sociedade. E no caso do Marx, a divisão social do trabalho é aquilo que produz uma sociedade de classe, por isso de conflito, uma sociedade por isso de exploração. Ou seja, por mais que ele absorva tanto conceitos hegelianos, quanto, por exemplo, conceitos do empirismo inglês, tudo isso é transformado a partir da sua teoria de exploração e na sociedade de classe. E essa teoria e essa visão para quem está de fora, né? Para quem nunca entendeu, nunca estudou, Marisa, o que vai importar, o que essa pessoa que vai fazer o curso vai ganhar? O que eu ganho? Eu vou ganhar conhecimento marxista, eu vou ter esse ponto. Quais são as vantagens de quem faz o curso? Quais são os skills, né, que quem fizer o curso efetivamente vai passar a ter? Eu acho que o primeiro ponto é o conhecimento, ele organiza a nossa cabeça. Eu vejo que o conhecimento, ele me traz sanidade. Ou seja, a compreensão do outro, que parece irracional, quando a gente sistematiza e entende os argumentos racionais da pessoa, não que a gente justifique ou se submeta a eles,
mas ao compreender, a gente consegue, inclusive, dizer o que é verdade e o que é mentira daquilo que a pessoa está dizendo. E acho que, como eu falei no começo, os liberais eles precisam estar preparados no espaço público para lidar com essa pedra no sapato que tem voltado, que é do marxismo ortodoxo. E aí eu dou um exemplo, do impacto dentro do nosso nicho, ou ainda do nicho da classe média intelectualizada brasileira e conectada na internet, que teve o debate da Renata Barreto com a Lia Jabbour. A Renata Barreto está certa. A Renata Barreto, ela tem muito mais caráter que o Elia Jabbour. A Renata Barreto, ela tá, digamos assim, como eles falam, muito mais do lado certo da história. Porém, ela não é que ela foi despreparada porque não era a área dela. Ela foi pega de surpresa. E isso, na verdade, como nós somos um grupo muito pequeno, isso impacta a imagem de todos. Então, a minha tentativa também é formar alunos que tenham uma certa envergadura intelectual para que os marxistas no longo prazo não diga que a direita ela é anti-intelectual, que a direita ela não tem condições de responder a eles. Pelo contrário, eu quero que a direita leia mais Marx que os próprios marxistas, já que a leitura de Marx, inclusive, é feita de maneira bastante relaxada, né, entre a esquerda. Eu acho que esse ponto, assim, a Renata foi naquele debate, e quando ela fala que não estava preparada, eu acho que ela não estava preparada para a reação, né? O cara vir para cima, né? Ela estava muito tranquila e a pessoa veio para cima do debate. Eu acho que, assim, o ferramental para isso existe, e eu acho que a chance de você usar esse ferramental é ter essa possibilidade para isso. Então, tem, minha visão, 2 pontos, só para eu queria que você comentasse. O aspecto histórico dessa construção, o aspecto prático e a consequência disso. Mas, assim, o Renato colocou aqui mais, a Renata da Cruz sobre isso. Eu vou pontuar, certo? Debate, cara, você não pode entrar achando que vai ser algo tranquilo. Eu participei de um debate que eu entrei leve na minha vida. Assim, eu entrei pensando, vou debater com um amigo. Rapaz, esse meu amigo veio com gosto de gás. Isso deve ter uns 20, 25 anos. 20 anos. Eu nunca mais entrei em um debate que eu não tivesse full, né? Que eu não tivesse ali focado, preparado. Porque o debate exige que você tenha essa mentalidade que você não debate, isso é um aprendizado. Você não debate com o adversário. Você debate para a plateia. Por isso é que raramente, eu acho que ninguém nunca vai me ver debatendo com esquerdista na mesa de bar. Isso não vai acontecer. A não ser que tenha mais 10 pessoas ouvindo a gente. Aí a única hipótese de eu debater sobre isso, se não tiver plateia. Porque esse debate não é para convencer esse cara. Nem raramente ele vai mudar de ideia. Assim, 99% dos casos ele vai mudar de ideia. Eu vou conversar para a plateia. É esse o meu objetivo. Então a Renata talvez não tenha tido esse drive na hora e acabou perdendo ali, né? na forma, muito mais do que no mérito. Então, eu acho que tem também um elemento de um certo vício dos liberais de considerar que simplesmente os argumentos econômicos são capazes de responder ao pensamento marxista. Então, eram ali 2 economistas e ela talvez não esperava que a sustentação dos argumentos econômicos do Jabbour está tanto uma teoria social específica, com capacidades retóricas absurdamente sofisticadas, e também está ali uma certa, a partir dessa teoria social e desse entendimento de economia, está ali uma ação política clara, que inclusive, isso é um dos pontos fundamentais desse debate. Ela traz argumentos metafísicos, morais, de direito natural, e esses argumentos, como eu disse, não funcionam, principalmente para um marxista extremamente crítico, cínico e, disposto a considerar que toda essa construção de direitos naturais, direitos humanos, que advém da filosofia burguesa, é uma falsa consciência, é uma espécie de alienação, ou ainda um interesse para a manutenção do status quo. Então, no caso da Renata, eu acho que ela foi ali esperando um debate de economia, mas na verdade é um debate de teoria social. Então, também acho ela como economista, ela faz o trabalho dela como economista. E aí também nós temos outra deficiência, né? O nosso meio tem muita dificuldade de encontrar pessoas das humanas hard, da filosofia, da história, das ciências sociais, para conseguir responder e não só responder, mas formar as pessoas, né? Para além da economia. Eu acho que a economia importa, sem nenhuma dúvida, né? Com a escola certeza. austríaca, inclusive, ela é clara.
Mas a guerra é cultural. Não pode esquecer nunca disso. E a guerra cultural você tem que entender todos os aspectos, inclusive os aspectos do adversário, né? O Sun Tzu que fala muito claro nisso, né? Conheça a si mesmo, não conheça a si mesmo, não conheça o adversário, você perderá todas as batalhas. Conheça a si mesmo e não conheça o adversário, você ganhará algumas e perderá as batalhas. Conheça a si mesmo e o adversário, você ganhará todas as batalhas. Eu acho que esse é o ponto, né? A grande graça num curso desse da Marise é a possibilidade de conhecer o inimigo, né? Nesse ponto para isso. Para nós, até intelectualmente, para os liberais, sempre é estranho ouvir essa ideia de inimigo, né? Mas Exato. assim, Também né? considero. Tem Para nós a ideia, adversário, inimigo. para nós é estranho essa coisa, né? Porque assim, é um debate intelectual, nós vamos querer ter esse debate, nós vamos buscar o debate, né? Nós vamos buscar o debate. Mas para eles não é só a graça de ter, para nós somos inimigos mesmo, para nós é destruição mesmo, é aniquilação do pensamento mesmo, é não permitir contraposição mesmo. Então, por isso que um PL da censura desse, ele não tem um objetivo fofinho e bonitinho de melhorar a qualidade das redes sociais. Esqueçam isso. O objetivo é controlar a opinião, claramente. E nessa hora, eles assim, avançamos na janela de Overton deles, avançamos na nossa pauta, né? De calar o inimigo, porque esse é o objetivo, é dominação, não é isso? Sim, todo plano hegemônico. Porque aí que tá, nós liberais consideramos que a natureza humana tem um atributo que é o atributo da liberdade. Logo, mesmo que exista planos hegemônicos, o ambiente social ele não consegue ser hegemônico. O ambiente social, derivando do indivíduo, ele é plural. Inclusive, até mesmo numa tirania, a tirania não consegue por muito tempo controlar as pessoas. Essa é a nossa perspectiva. Mas no caso deles, a contra-hegemonia que eles propõem é uma contra-hegemonia não para a produção de um ambiente plural pós a conquista desse poder, mas hegemônico. E a gente tem, por exemplo, esse pensamento hegemônico, inclusive, às vezes dispersos no espectro político. Pode haver, sim, um certo entendimento hegemônico de luta política, inclusive do lado da direita. Agora, nós liberais, como você muito bem falou, a gente tem muita dificuldade de reconhecer que existem pessoas que estão dispostas a nos aniquilar e que, bom, é difícil, inclusive, essa palavra adversário, porque a gente tende a evitar maniqueísmos. Só que, e aí que eu tento fazer o máximo possível uma discussão sofisticada de compreensão do problema, mas não espantalhar esse problema, mas, bom, um certo olhar de realpolitik mesmo do que está em jogo. Isso que, bom, é ali a minha tentativa de fazer. E a realpolitik, tipo assim, isso é muito legal no teu curso, porque tu vai dizer o seguinte, ó, existe uma política real que você não pode se desfazer dela. Se liga, velho. Assim, se liga. Essa política tem isso. Como o teu inimigo pensa, importa. Eu acho que esse é o ponto central da pegada. Assim. Entenda como o teu adversário pensa, até para tu montar o teu raciocínio de debates a partir disso. Né? Porque, assim, hoje eles estão mais dispostos em debate, porque eles estavam muito... assim, por muitos anos eles evitaram esse debate, né? Porque eles não estavam prontos para ele. E agora não eles só começam... prontos, pós a União Soviética, eles ficaram os marxistas ortodoxos ficaram marginais. E no caso, aqueles que não são tão ortodoxos tiveram que sucumbir mesmo a principalmente essa demanda por reforma de Estado, que é tatirista, por exemplo. E eu acho que essa é legal, né? Para você entender, existe uma consequência muito clara deles estarem por fora, mas agora eles voltaram. E como eles voltaram, o que é que importa a gente entender isso? Mas só para finalizar e caminhar aqui para o fim do nosso papo. Eu acho que, assim, eles voltaram em um contexto de pós algumas desestruturações, ou seja, explicando aqui, pós o fim da Guerra Fria, o espírito mundial era um espírito de otimismo, de cosmopolitismo, de uma ordem cosmopolita de troca de mercados livres e assim por diante. Isso, a partir de 2001, 11 de setembro, começou a se deteriorar. Hoje eu diria que essa dinâmica multipolar de cosmopolitismo, ela já está aniquilada. Então, o que temos por aí é, inclusive, bom, vocês vejam que vai haver abrangência, principalmente de projetos nacionalistas, protecionistas, tanto de direita ou de esquerda. E a gente já sabe na história que quando os liberais eles se veem em uma guerra em duas frentes, o que vai acontecer, o que pode acontecer e provavelmente vai acontecer. Marise, uma última informação para quem vai participar do seu curso. Como é que se inscreve? Como é que faz? Como é a sequência disso? Explica Meu para link na nós. bio.
Meu link na bio. Vocês podem usar, inclusive, um cupom, que é o cupom Mises, que é do Instituto Mises. Meu link tá Opa, na tem bio. desconto? Descontinho? Tem desconto. Até dia 10, no máximo. Então, e já tem aula nessa quarta-feira, uma aula de apresentação, mas eu vou deixar aberto até dia 10, para quem quiser assistir, pelo menos entrar na primeira aula. Marx é sistemático, então vocês precisam ter um certo também método e sistema para acompanhar, porque uma aula desencadeia a outra. E é isso. Até dia 10 está aberto. Tem esse desconto, que é o cupom Mises, então vocês podem adquirir. E nos vemos lá, quem tiver interesse de estudar teoria marxista. E só a última coisa, gente. Também outra vantagem que nós temos é que eu acho que o método comparativo é muito mais racional. Ou seja, sempre quando eu falar de marxismo, eu vou comparar tanto com a tradição liberal quanto a tradição conservadora. Eu acho que isso também é uma capacidade até de reforçar as nossas convicções. Boa. Para quem não segue Marise, siga aqui, ó, Marise Chons. Né? Não é um chão simples de falar. Eu, como cearense, sempre acho complexo esse sobrenome gaúcho, complexo aí. Vamos botar Marise com Z, que só vai ter. Marise com Z só tem a Marise. Marise é facílimo, né? Pensa na Marisa, bota com Z, com E e dá tudo certo. Viu? Fica simples. Viu? É isso. Querida, obrigada, Rodrigo. Beijo grande. Pode acompanhar aqui falando da PL. Beijo grande, tá? Que Deus abençoe. Que seja um lançamento sensacional. Aos amigos do Instituto Mises Brasil também, isso aqui vai se transformar num podcast, né, que também vai estar no Instituto Mises Brasil. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima. Senhoras e senhores, o podcast do Instituto Mises Brasil é uma honra, como seu podcaster, fazer um podcast com a queridíssima amiga, querida, que eu gosto demais, Mari Chons. Ela sabe o quanto ela é querida, o quanto ela é admirada. A minha esposa estava aqui do meu lado, né, sentada, ouvindo a Marise e dizendo, ai, como eu gosto dela, não sei o quê. É amor demais, viu? Ele tem ciúme, gente. Eu e a esposa dele, a gente tem ali uma afeição intelectual e ele tem ciúme. Ali, eu tenho o ciúme da minha esposa e o ciúme da Marise, o ciúme das duas, né? Como é que funciona isso, né? Ai, que possessivo. É isso. Todo mundo. Até mais. Beijo, tchau, tchau.